Olá, tudo bem? Eu gostaria de convidar vocês para uma pequena reflexão acerca dessa situação que nós fomos abruptamente, violentamente jogados nesses últimos meses, causado aí pelo Covid-19. Eu sei que é dolorido, eu sei que é muito chato falar sobre isso, mas na verdade o que eu queria propor para vocês é uma pequena reflexão necessária até para desenvolver um pouco mais a nossa resiliência e paciência, porque tudo vai passar, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas assim, se a gente for analisar situações como essa, quando acontecem, elas acabam naturalmente nos convidando para um mergulho interno, onde lá a gente consegue se deparar com uma série de questionamentos sobre o ponto de vista moral, filosófico, existencial, até religioso, espiritual. E muitos desses questionamentos não conseguem encontrar os porquês. E a gente pode passar um tempo aqui, vai passar anos aqui tentando entender o porquê de tudo isso, e a gente não vai encontrar o verdadeiro motivo. Porém, quando a gente fecha os olhos, faz esse mergulho, um mergulho honesto dentro de nós, a gente começa pelo menos a desconfiar que existe uma força superior, né, que rege todo esse universo e que está dando um direcionamento para nós, humanos, seres humanos que precisam realmente se melhorar, evoluir e, no mínimo, mudar a direção, mudar o caminho. Porque se você for analisar, observe toda a história da humanidade. A humanidade ela sempre foi assolada, ela sempre foi açoitada por situações pandêmicas que sempre chegaram de uma maneira violenta, abrupta, mudando totalmente o sentido e a direção que aquela sociedade em questão estava sendo conduzida. E se você for analisar a forma como a nossa sociedade, o ritmo que nós estávamos sendo, digamos assim, literalmente conduzidos, certamente um ritmo como aquele lá na frente poderia realmente levar a uma consequência que a gente não consegue nem imaginar. Se você for analisar nesse século e no século passado, a pandemia que mais, digamos assim, causou vítimas foi a gripe espanhola, que aconteceu em 1918 a 1920. Alguns falam que foi vinda dos Estados Unidos, outros falam que foi da China. A verdade é que houve uma mutação do vírus influenza e ele foi rapidamente disseminado por todo o planeta por conta justamente das tropas militares que estavam fazendo as migrações naquela época, né, com o advento da Primeira Guerra Mundial, e que acabou facilitando a disseminação rápida do vírus. Logo em seguida, a humanidade, mesmo sabendo que isso gerou, alguns falam 50 milhões de vítimas, outros ainda chegam a falar 100 milhões, mas a verdade é que depois o globo ele entrou numa certa tranquilidade sobre o ponto de vista pandêmico. Claro que eu não estou analisando as pandemias que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, né, a partir de 1945. Mas pandemia nas proporções parecidas com aquela que aconteceu em 1912, em 1918 a 1920, que foi a gripe espanhola, somente essa que está acontecendo agora conosco, né, que é o coronavírus. Infelizmente, é uma situação que chega de uma maneira muito violenta, né, nos faz refletir de forma forçada e dói muito. Eu sei que é muito doloroso, porque são pessoas, são vítimas que estão sendo, infelizmente, tendo as suas vidas ceifadas e que às vezes a gente fica sem saber, né, que direção tomar. A gente começa, inclusive, a ter a nossa fé um pouco abalada,
porque a gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel. Mas eu queria dizer para vocês que, por mais que a situação possa parecer fora do controle, por mais que tudo isso possa parecer um caos, o que nós chamamos de caos, as forças superiores chamam de um equilíbrio mais complexo. E ele é mais complexo porque nós, na nossa pequena ainda inteligência, que está no período ainda no processo de evolução, a gente não consegue entender. E como a gente não entende, esse equilíbrio complexo nós chamamos de caos. Mas existe um direcionamento, existe um certo controle que nós ainda não entendemos. E é nesse sentido que a gente tem que voltar as nossas atenções, a nossa fé e a nossa esperança. Mas a reflexão que eu queria trazer para vocês foi há 2 semanas atrás. Eu saí, acho que eu fui no supermercado, as poucas vezes que eu saio de casa, até para respeitar os protocolos, né, de segurança, isolamento social. E aí eu comecei a observar as pessoas, inclusive eu, todas usando máscaras, e aquela situação, rapidamente na minha cabeça, ela me sugeriu uma imagem de amordaça. Parecia pessoas amordaçadas, né? Situação em que normalmente se impunha antigamente a criminosos, né? Justamente para que esses criminosos não pudessem nem mesmo falar. E aí eu fico imaginando qual foi o crime que nós cometemos, né? Na verdade, pessoal, não estou aqui analisando, questionando a necessidade, a qualidade e a importância do uso das máscaras. Muito pelo contrário, as máscaras elas devem ser utilizadas sim, elas são importantes para se precaver, né? O risco de contaminação está aí, infelizmente. Então as máscaras devem sim ser utilizadas. O que eu estou analisando aqui é justamente a simbologia que está por detrás disso. O fato que aconteceu, que culminou numa consequência que gerou a necessidade do uso das máscaras. E a comparação que eu faço é que mais parece uma mordaça para te privar de algo ou para te dar um direcionamento. E quando eu falo direcionamento, eu me lembro bem da minha infância e adolescência, eu andava muito a cavalo, né? As pessoas que conhecem cavalo vai lembrar disso. O cavalo ele tem todo um processo de domesticação que é um pouco lento. E logo no início o cavalo ele fica muito arisco, arredio, e aí você precisa usar uma peça nele que nós chamamos de bride ou cabresto. É mais uma bride, porque a bride ela tem inclusive alguns dentes que acaba pressionando o nariz do cavalo para evitar que ele corra muito, gerando lá na frente um acidente. E quem está montando no cavalo, com aquela bride, ele consegue dar um direcionamento para o cavalo com maior facilidade, né? E o cavalo, como ele é muito arredio, ele não obedece muito o comando, então ele precisa dessa peça. E eu fiquei imaginando, as máscaras têm essa simbologia. Será que é para dar um direcionamento à humanidade? Será que a forma como a gente estava vivendo, será que a direção que nós estávamos tomando não era a direção correta e precisou se dar um direcionamento para que a gente possa, a partir de agora, já nos trilhos, se preparar para a nova era que está por vir? Eu fiz essa comparação, é uma comparação minha, tá, pessoal? Mas assim, se a gente for analisar com muita sensibilidade a forma como nós estávamos vivendo, o ritmo de vida que nós estávamos levando, certamente a gente vai entender que existia alguma coisa que precisava ser ajustada. Basta a gente observar como a gente estava tratando a natureza, o respeito com o meio ambiente, o respeito com o oceano, o respeito com os animais, principalmente os animais, claro que são seres espirituais inferiores a nós, mas isso não justifica os maus tratos, né? Você vê as próprias empresas quebrando os protocolos de proteção ao meio ambiente.
sempre jogando na atmosfera gases poluentes, acabando com nossa camada de ozônio. Se você for analisar, por exemplo, olha o continente africano, é inadmissível existir dentro do continente africano ainda países onde as pessoas morrem de fome. Você tem a Argélia, você tem a Somália, a Etiópia, você tem Angola, países extremamente pobres. E lá em cima você tem um continente europeu de países extremamente ricos. Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Áustria. Do seu lado esquerdo você tem o Japão com alta tecnologia, do lado direito, do outro lado do continente, você tem os Estados Unidos no continente americano, uma potência financeira que poderia estender as mãos e ajudar também. Os relacionamentos entre as pessoas cada vez mais fugazes, fúteis. Inclusive agora com o advento das redes sociais, as pessoas se relacionam através do que vê ali nas redes sociais. Não precisa mais ter um contato físico para você entender que ali é uma pessoa que merece você iniciar um relacionamento. Então são esses questionamentos que estavam faltando em nós. Faltar ter sensibilidade para observar, inclusive a própria natureza. Se você for ver a natureza, ela nos ensina a todo momento e a gente sempre muito fechado para esses ensinamentos. Você chega na natureza, você vê vários tipos de árvores, umas maiores, outras menores, vários tipos de flores, plantas, animais. E todos vivendo, apesar dessa diversidade, todos vivendo de forma muito harmônica entre si. O único ser que está desconectado da natureza é o homem. E ele precisa entender que ele e a natureza não são coisas diferentes, são as mesmas coisas. E eles precisam, aliás, ele precisa se reconectar com a sua mãe, a mãe Gaia, a mãe natureza. É o verdadeiro filho pródigo que tem que voltar ao seu lar, voltar para o seio da sua mãe. Então são coisas desse tipo que a gente não estava refletindo e que eu acredito que situações como essa que nós estamos vivendo é para nos dar um direcionamento e nos fazer entender que a gente precisa se transformar em pessoas melhores para a gente habitar essa nova era que está por vir. Porque o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para migrar para um planeta de regeneração. Esse salto quântico que vai acontecer vai demandar pessoas com sentimentos mais puros, sentimentos melhores. E isso a gente precisa entender. É necessário que se entenda isso. Eu sei que tudo isso vai passar. Da mesma forma que as demais pandemias passaram, essa não vai ser diferente. A única coisa diferente que essa pandemia tem que ser em relação às demais é que quando ela passar, ela deve deixar um legado muito importante. Que legado é esse? Um legado de pessoas melhores, pessoas mais conscientes, pessoas com sentimentos mais puros, sentimento de amor ao próximo, verdadeiramente amor ao próximo, solidariedade, reconhecer que a verdadeira felicidade não está na aquisição e no consumo de bens materiais de uma maneira inconsequente e inconsciente, mas muito pelo contrário, a verdadeira felicidade está na felicidade dos outros, em fazer os outros felizes, entender que a natureza ela é a nossa mãe e que nós somos partes integrantes dela. Entender que as empresas hoje não pode mais enxergar o funcionário como um número, mas sim como uma pessoa individual que tem o seu talento e o seu valor para agregar para a própria empresa. Os relacionamentos entre as pessoas devem ser cada vez mais verdadeiros. São coisas que eu acho que é importante a gente refletir. E após essa reflexão, sim, virá a resiliência e a paciência necessária para esperar a chegada da nova era. Pense nisso. Namastê.